Ex-estuprador é arrebatado ao inferno. Sou ex-estuprador, não vou falar desses pecados que cometia. Todas as mulheres que foram as minhas vítimas, sinto vergonha de falar o que eu fiz por elas. O que me levou a ser um maníaco foi as minhas decepções amorosas. Eu pensava que não tinha sorte no amor. Forçava várias mulheres a terem relações comigo. Fui denunciado à polícia. Para ser protegido contra a polícia, fui à casa de uma feiticeira. Pedi para ela proteção para não ser capturado pelas autoridades. Os polícias não conseguiam me prender. Eu continuei praticando os estupros. As mulheres que eram abusadas tinham problemas psicológicos. Eu mudava de cidade para fazer novas vítimas. Cheguei a praticar 2 assassinatos sem querer, quando uma moça adolescente me resistiu e não deixou eu tocá-la. A outra era uma mulher de bela aparência que lutou comigo, chegando a me agredir. Fiquei muito irado com essa mulher e cometi um assassinato. Estava cego pela raiva, depois que percebi o mal que tinha feito. A depressão me pegou depois desses 2 assassinatos porque nunca tinha matado ninguém. Eu não tinha prazer em tirar a vida, isso me chocava bastante. O meu prazer era de praticar os estupros. Até que um dia estava na rua e recebi um tiro no ombro. Comecei a correr e perdia muito sangue. Fiquei tonto e caí no chão, mas fui levado ao hospital. À noite um demônio apareceu no meu quarto onde estava internado. Ele rodeava a minha cama para levar a minha alma. Eu gritava aos médicos para vir até mim. Eles chegavam e diziam que eu estava com medo e agitado. Tentaram me acalmar dizendo que não havia nada de errado no quarto. Os médicos fizeram a cirurgia para retirar a bala do meu ombro. Eu vi o demônio da morte me rodeando a minha cama. Eu falei para o médico se ele estava vendo um monstro. Ele disse que era o efeito dos medicamentos que trazia alucinações. Eu sabia o que estava vendo e era real. Uma mulher cristã da Costa Rica fazia missão na minha cidade. Ela foi visitar o meu quarto e levou uma palavra de salvação. Eu falei com ela o que estava vendo, e foi a única que acreditou em mim. Ela fez uma oração e Deus revelou para ela que o espírito da morte veio me buscar. Eu senti muito medo dessa confirmação. Ela disse que eu não tinha muita escolha. Entreguei a minha vida por medo de morrer e ser levado por aquele monstro de capuz preto. A missionária disse que agora que eu havia me convertido era para confiar em Jesus. Ela disse que iria orar por mim todos os dias. O seu nome é Acácia. Eu me acalmei e fui dormir. Quando abri os meus olhos estava em um lugar estranho. Uma cidade sinistra cheia de casas de torturas. Ouvia gritos saindo de dentro das salas. Cada lugar tinha nomes que dizia: feiticeiros, bêbados, adultério, idólatras, suicidas e outros pecados. Cada parte tinha um nome específico em uma placa escrito o nome do pecado. E atrás de cada nome tem grupos de pessoas cativas que não podiam sair. Eu entrei em um desses lugares e havia mutilação. Pessoas se mutilavam sem parar, e monstros que também mutilavam pessoas. Mulheres que pintavam as unhas dos pés e das mãos tiveram os seus dedos cortados por uma serra elétrica. Elas gritavam de dor e desespero. As mulheres que pintavam os rostos, aqueles monstros jogavam ácido que deformavam as suas faces. As que faziam as sobrancelhas e pintavam os olhos. Os monstros pegavam os seus olhos, arrancando para fora. Somente buracos dava para ver no lugar dos olhos. Outros monstros tiravam os lábios das mulheres com uma faca. Todas essas mulheres adoravam passar batom e maquiagem. Mulheres que pintavam seus cabelos ficavam carecas. Os monstros arrancavam todo o couro cabeludo dessas mulheres. Eu perguntei para um daqueles monstros dizendo: que lugar é esse? O monstro disse que é o inferno. Quando ele disse isso, percebi que os monstros são demônios e sabia que havia morrido. Eu pensei que era um lugar estranho, mas quando descobri que é o inferno, passei a ter certeza que havia morrido. Fui a um lugar onde tem pessoas prostitutas. Naquele lugar tem 3 tipos de prostitutas: as dos filmes pornográficos, as que trabalhavam em casas noturnas e as que não cobravam dinheiro e nem eram prostitutas profissionais. Essas pessoas eram normais que praticavam sexo antes do casamento. Mas adiante desse lugar está escrito um nome que diz: depravação sexual. Ali tem pessoas que praticam todas as abominações sexuais. Pessoas que usam objetos eróticos para ter relações sexuais. Mulher que manteve relações sexuais com vários homens ao mesmo tempo. E homem que mantinha relações sexuais com várias mulheres ao mesmo tempo. Também vi cristão nesse vale dos depravados.
Essas mulheres eram atormentadas em suas partes genitais pelas serpentes diabólicas. Continuei caminhando e vi o astrólogo Nostradamus, que fazia adivinhações. Ele me pedia para lhe tirar dali. Vi também a vidente e curandeira Baba Vanga Evangelia Dimitrova, que me pediu ajuda para tirar dali. Vi no inferno pastores celebridades que tinham programas na televisão. Eles eram ridicularizados no inferno e sendo chamados de estrelas de programas. Fui a um lugar onde estão os que o mundo girava em torno deles. Não se preocuparam com ninguém, só pensavam em seus bem-estar. Esses cristãos egoístas estão no inferno. Outros grupos de cristãos estão no inferno por nunca assumirem os seus erros. Eles se passavam por vítimas e diziam que o mundo está contra eles. Nunca se arrependiam dos seus pecados por querer ser perfeitos. Outras classes de cristãos estão no inferno por causarem dores nas pessoas. Feriam com palavras ofensivas. Eu vi cristãos que tinham prazer de fazer muitos sofrerem e ainda sentiam-se bem por fazerem isso. Eu vi cristãos no inferno que se entristeciam com a felicidade dos outros. Ver alguém feliz o incomodava. Seus corações eram maus. Estavam em pânico e queria fugir daquele lugar, achar uma porta de saída para a terra. Os demônios não tocaram em mim por causa da oração da missionaria que intercedia por mim na terra. Eu continuei caminhando até que cheguei perto da moça adolescente que tinha matado. Ela olhou para mim com muito ódio e disse: "Por sua culpa, estou nesse lugar. Eu tinha sonhos de fazer uma faculdade e me casar. Você destruiu a minha vida para sempre." Um demônio trouxe outra mulher de bela aparência que eu havia matado. Ela também olhou para mim com muito ódio e disse: "Eu tinha um noivo e estava feliz. Você acabou com meus sonhos. Eu era a filha única e os meus pais estão sofrendo por sua causa. Eles me amam. Não tive tempo de entregar a minha alma a Jesus. Por sua causa vou ficar nesse lugar eternamente." Aquilo despedaçou o meu coração. Eu pensava que essas duas jovens que havia matado tinham deixado de existir. Nunca pensei que além de tirar as suas vidas, elas estão no inferno sofrendo. Depois uma grande tela de televisão apareceu na minha frente. Naquela grande tela, vi o principado de todos os esportes dos Jogos Olímpicos. A Olimpíada é um evento tão importante, com adoração a esse principado quando acende as tochas olímpicas. Eles fazem rituais de oferendas olímpicas para esse demônio. De repente eu vi filmes, novelas, desenhos e jornais e seriados começaram a passar em uma televisão ao mesmo tempo. Tudo que é passado na televisão do inferno passa na televisão da terra. Uma força me tirou do inferno e me levou até o hospital. Acordei e os médicos disseram que eu estava fraco por ter perdido muito sangue com a cirurgia e tive uma parada cardíaca que me deixou sem vida por algum tempo. A missionária foi me visitar. Ela orou e fez jejum para eu não morrer. Ela disse que o Espírito Santo revelou que eu estava no inferno, por isso não parou de orar pela minha vida. O diabo não queria que eu falasse da minha experiência. Quando me recuperei daquele tiro fui preso e condenado por estupros. A missionária orou a Deus e disse que eu sou o futuro esposo dela. Ela estava esperando eu sair do hospital para fazermos a obra juntos. Satanás tentou paralisar a obra de Deus na minha vida. Deus havia perdoado os meus pecados, mas estava em débito com a justiça da terra. Eu era procurado pela polícia e tinha que pagar pelos meus pecados. Eu estava preso, mas a minha boca não parava de pregar o evangelho no presídio. Um lugar difícil de evangelizar porque ninguém quer ir para lá. São poucos que fazem esse trabalho. Eu fui levantado como atalaia de Deus dentro daquele presídio para levar o evangelho. Deus permitiu a minha prisão para ganhar aquelas almas esquecidas pela igreja. Lembrei-me do apóstolo Paulo que pregava quando estava preso. Preguei o evangelho e ganhei muitas almas no presídio. Eu sabia da necessidade de pregadores que não tinha naquele lugar e formei vários grupos de evangelismo lá dentro. Pequena comunidade nascia dentro de cada cela e andares do presídio. Eu fundei uma igreja ali dentro porque sabia que ficaria muito tempo preso. Pensei que morreria sem ver a liberdade. Uma coisa eu tinha certeza: se morresse estaria no céu, livre daquela prisão. Um demônio apareceu para mim dentro da cela e me ameaçou dizendo: se eu não parasse de pregar o evangelho, nunca sairia dali, e ainda afirmou que iria morrer assassinado por um preso da minha cela que ele vai possuir. Fiquei 15 anos preso. Nesse período eu recebi visita da missionaria da igreja. Fui solto e abri uma igreja para fazer a obra. Casei-me com a missionaria e estamos juntos fazendo a missão como Paulo e Silas faziam. Fui convidado para ministrar em uma grande igreja. Servo. Muitas pessoas vêm para esse lugar por causa das necessidades materiais e físicas. Pessoas doentes, desempregadas e cheias de dívidas.
Eles estão à procura de milagres e solução para as suas vidas temporárias. Ninguém está buscando a salvação de suas almas. Não querem buscar aquilo que não perece e é incorruptível. Os pobres vão para a igreja por causa do sofrimento financeiro, e os que têm muito bens materiais vão por causa de suas vidas infelizes e deprimidas. Ninguém vem ao meu encontro nesse lugar para entregarem as suas vidas e nascerem de novo. O conforto desse mundo tem afastado o povo de Deus e tirado da minha presença todos os que ouvem esse testemunho. O que vocês têm feito com o tempo de vocês? Há tempo para trabalhar, passear, viajar, ouvir músicas, fazer cursos, faculdades e ir à escola. Mas não há tempo para orar, louvar e ler a palavra de Deus. Não é só na igreja que devemos orar a Deus. A nossa casa é para ser um lugar de adoração e intimidade com Deus. Os cristãos desse século não conseguem tirar um tempo para Jesus. Aquele pequeno tempo de 2 horas que poderia ser cedido a Jesus é sempre substituído por outras coisas sem nenhuma importância. Jesus nunca se afastou da igreja, mas a noiva tem se afastado dele. Apesar da igreja romper a aliança, Jesus está disposto a perdoar e aceitá-los de novo e purificar os seus pecados. O Espírito Santo tem se afastado daqueles que romperam a aliança da santidade com Jesus. Satanás tem se aproveitado disso e está causando desordem no meio do povo de Deus. Os demônios estão operando no meio da igreja por causa da quebra da aliança. Jesus mandou falar para aqueles que não se corromperam. Ele vai proteger dos ataques do diabo. O que permanece sofrendo pelo nome de Jesus vencerá as crises. Nada lhe afetará. A união está firmada no sangue do Cordeiro, e o noivado está escrito nos céus. A garantia do casamento para os santos está firmada nas bodas do Cordeiro que acontecerá na glória. O Senhor Jesus disse que a televisão é um dos responsáveis entre ele e a igreja. Esse sistema maligno de redes tecnológico tem destruído o casamento da mulher com o seu marido, e também o noivado de Jesus e a igreja. Essa foi a última mensagem que ele me pediu para falar. Ficam na paz de Deus todos os ouvintes.